É preciso ter coragem para ver a realidade quando ela desafia essas narrativas estabelecidas. É preciso ter compromisso público para reconhecer que, apesar de um cenário internacional incerto, de taxas de juros historicamente elevadas, de pressões políticas e tentativas de sabotagem institucional, o país, sob a liderança do presidente Lula, está entregando resultados concretos para o povo. Senhor presidente, nós temos vivido tempos muito desafiadores. Uma quadra da história conhecida como a do pós-verdade, em que fatos objetivos têm menos influência sobre as pessoas do que as chamadas narrativas, versões carregadas de apelos emocionais ou crenças particulares, muitas vezes distorcidas e até mesmo falsas. Ou seja, a verdade factual parece menos importante do que a maneira como as informações são percebidas e sentidas pelas pessoas. É algo assombroso, como, por exemplo, o que nós vivemos lá na pandemia da Covid-19, quando décadas de evidências científicas sobre a eficácia das vacinas foram jogadas no lixo por afirmações de que elas matavam, inoculavam o vírus da AIDS, implantavam chips chineses em quem tomava a Coronavac e outras asneiras, como as tantas difundidas por gente desqualificada que ganha muito dinheiro em cima da ignorância alheia. O fato é que essa nova onda leva a um quadro de descolamento da realidade tão absurdo que as pessoas se alienam da verdade para se agarrar a crenças muitas vezes nocivas à própria vida. E digo assim porque quero analisar a situação atual do Brasil. Nosso governo reassumiu o comando do país em 2023, depois de 7 anos de um cenário de devastação em todos os níveis. O avanço da fome e da pobreza, o sucateamento do serviço público, do SUS, desmonte de programas sociais, alto desemprego, perda de renda das pessoas, preços dos alimentos e dos combustíveis nas alturas, queda violenta do PIB. Em muito pouco tempo, o presidente Lula fez o inacreditável. Da devolução do país à normalidade democrática e manutenção da harmonia e independência entre os poderes, ao enfrentamento a problemas crônicos, tudo foi conquistado com resultados extraordinários, rapidamente alcançados, que, em última análise, significam garantia de saúde e vida das pessoas que estavam em situação de risco. Assumimos sob a narrativa de que o PT, pelas duras críticas à extorsiva taxa de juros, era parceiro da inflação. Viria um descontrole, um colapso iminente, mesmo depois de uma acumulada de 26,9%, com pico de 10,06% em 2021. Pois bem, colocamos em 4,73% a média anual da inflação nos 2 primeiros anos, abaixo da média histórica das últimas 3 décadas, que é de 6,5%, e muito abaixo dos 4 anos do governo anterior, cuja média anual foi de 6,17%. Tivemos eventos climáticos extremos, como a destruição do Rio Grande do Sul, crises externas fortíssimas, problemas sérios ligados à safra. E toda a narrativa era de que o preço dos alimentos iria estourar, de que haveria desabastecimento em algumas áreas, de que os alimentos que têm peso significativo no orçamento dos mais pobres inviabilizaria a vida das pessoas. Os dados
mostram exatamente o contrário. Os alimentos subiram 8% no último ano, ao passo que a renda das famílias cresceu 19%, o que significa que o poder de compra, especialmente das camadas mais vulneráveis, cresceu com dignidade. Não houve desabastecimento ou explosão no preço do arroz, como foi dito. Pelo contrário, tanto o arroz quanto o feijão caíram nos últimos 12 meses na casa dos 2 dígitos, segundo o IPCA. O arroz, 12,7%. O feijão caiu até 23,01% no caso do feijão preto. As safras de um e outro não só não serão reduzidas, como aumentarão este ano em 15,9% e 28,4%, respectivamente. Aí o problema seria o desemprego. Já era muito alto com Bolsonaro e, com certeza, dizia o mercado e a elite abastada, o país paralisaria com Lula e o PT. Em 2 anos, chegamos às mais baixas taxas de desemprego da história, com recorde não apenas em carteiras assinadas, mas no recuo de 38% na informalidade, o maior em 10 anos, além do maior nível de médias e pequenas empresas abertas de todos os tempos, com apoio a mais de 660 mil pequenos negócios somente em 2024. Juntamente com uma série de políticas sérias que sustentam incríveis programas sociais, chegamos à menor desigualdade de renda da história do ano passado, salvando 15 milhões de pessoas da fome em que haviam sido lançadas pelo governo anterior. Ah, mas o PIB, esse não vai crescer, Pois bem, o Brasil voltou a ser a 10ª economia do mundo, uma liderança planetária à frente do G20, dos BRICS, da COP30. E o presidente Lula viajou hoje para o Canadá a convite para participar da reunião do G7, o grupo que reúne as 7 maiores economias globais. Isso graças ao espetacular salto das nossas riquezas, que crescem a um patamar superior a 3% anuais. E estamos fazendo isso a despeito da abusiva taxa básica de juros da economia, que estrangula nosso potencial e é absolutamente dissonante do cenário de inflação controlada que temos. O agronegócio tem safras recordes. A indústria cresce a 3,1% anuais, depois de um sombrio período de desindustrialização nacional, ao qual fizemos face com mais de R$500 bilhão de investimento pelo Nova Indústria Brasil. E o andar de cima, apesar de reclamar, está tendo lucros excepcionais, para além até mesmo das próprias expectativas. Somente no primeiro trimestre deste ano, o lucro líquido das 387 companhias abertas não financeiras subiu 30,3%, chegando a 57 bilhões de reais, com suas receitas batendo quase R$1 trilhão. Os 4 maiores bancos do país amealharam sozinhos, nos 3 primeiros meses de 2025, quase 30 bilhões de reais de lucro líquido, numa média de crescimento acima dos 7%. Ah, mas é que o problema é a bomba fiscal. O problema são as empresas públicas, segundo dizem eles. Vamos ver, então, as empresas públicas, muitas das quais, como o Dataprev e o Serpro, sucateadas por Paulo Guedes e Bolsonaro e colocadas à venda na Bacia das Almas,
com dados sensíveis e estratégicos para o Brasil, como os de aposentados e pensionistas armazenados no exterior e expostos a constantes vazamentos. Pois bem, de onde vem esse déficit de que tanto se fala? De algo muito simples, de investimentos. Essas empresas não investiam mais. Elas simplesmente recolhiam seus lucros e estavam sendo desmontadas para serem entregues de graça à iniciativa privada, como foi feito criminosamente com a Eletrobras. Nossas empresas estão bem, com todas as suas obrigações em dia. O Dataprev, por exemplo, que tem um déficit registrado de 180 milhões, deu um lucro de 580 milhões. O que hoje é revertido em tecnologia, antes era tudo recolhido ao Tesouro Nacional. O Serpro é outro. O déficit de 211 milhões de reais, mas teve lucro. Em 2024, um lucro de 685 milhões de reais, o maior da sua história. Então, essa história de rombo fiscal, de déficit que ameaça as contas públicas, tudo isso é balela de financista que semeia falsos dados para ganhar dinheiro em cima das mentiras que eles mesmos contam, sem qualquer lastro na realidade. É exatamente o que faz a extrema-direita, com o amparo das Big Techs. É o mesmo modelo, o de semear narrativas mentirosas, conspirações, o de hiperbolizar dados com contornos emocionais para criar uma atmosfera ficcional às pessoas e descolá-las da realidade em que vivem. Eu poderia aqui pontuar de forma muito rápida uma série de outros dados. O maior crescimento do salário mínimo dos últimos 6 anos. Mais de 340 mercados abertos para a exportação. A melhor balança comercial da história. Mais médicos que dobrou de tamanho. O lançamento do Tem Mais especialistas. Um recorde nas cirurgias eletivas.